O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. 1 João 3, 1. Tema da semana: Nosso amado Pai Celestial. Estamos começando uma nova temporada no programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos. A gente estudou aí na última temporada sobre a lei, estamos começando agora os ensinos de Jesus. Esse será o nosso guia de estudos. Sempre é bom lembrar que o nosso guia tem como base a palavra de Deus, a Bíblia. E ele dá aqui para a gente um norte, um rumo. É muito bom a gente poder aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu tenho a alegria de receber aqui os nossos amigos que vão nos acompanhar nesta temporada. Estamos tendo um privilégio. Posso começar por ele aqui? Naturalmente. Posso, né? Então, vamos ter nessa temporada o privilégio de ter aqui com a gente o pastor Carlos Steger. Pastor Carlos... Prazer para mim. Ustedes venir acá em Brasil, eu sei que você vai falar em português. Eu vou procurar o melhor. Ok, pastor. Pastor Carlos é o autor da nossa lição dessa temporada, do nosso guia de estudos. Pastor Carlos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de onde o senhor vem, né? E depois dessa apresentação, como a gente vai ter o privilégio de ter o autor, vamos aqui saber o que o motivou, qual foi o processo da formação do guia de estudos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar com vocês aqui. Eu estou vindo da Argentina, meu português é limitado, mas tenho a esperança de poder comunicar nesta apresentação. Eu trabalho na Universidade Adventista de Argentina e sou diretor da Faculdade de Teologia. Ok. O senhor trabalhou em outras áreas também, o senhor trabalhou como editor na publicadora, na casa editora na Argentina também. Sim, é verdade. Eu trabalhei 8 anos na ACES, que é a publicadora adventista na Argentina, em Buenos Aires. E no ano 2010 fui trasladado para a universidade. O pastor Carlos é pastor, professor, editor e administrador, e também o senhor é casado e tem 3 filhos. 3 filhos. E 2 netos. 3. 3 netos. 3 netos. 3 e meio. 3 e meio. Tem outro a caminho. Sim. Pastor, eu vou apresentar os demais e aí queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo, quando o senhor começou a escrever o guia de estudos, tá bom? Pastor Ezequias. Ezequias. Seja bem-vindo, Ezequias Guimarães. É um prazer estar aqui, pastor Gilmar, também com o nosso colega, pastor Gilson, e temos o privilégio de termos na nossa mesa aqui o autor da lição, né? Vamos beber em fonte primária. É uma alegria participar desse programa. Verdade. O senhor hoje é pastor? Hoje eu sou pastor do Jardim América, aqui de Jacareí, a igreja central aqui de Jacareí. Ok, pastor da comunidade adventista do Jardim América. Exatamente. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui. Alegria. Pastor Gilson Brito. Isso aí. Privilégio poder recebê-lo, amigo.
Prazer também, pastor, estar aqui contigo, com o pastor Carlos, pastor Ezequias. Eu considero uma honra estar aqui, até porque essa emissora, a gente tem por ela um carinho muito grande, não é? O propósito, a missão da Novo Tempo a torna muito grande. Verdade. Então, realmente é um prazer estar aqui. O senhor trabalha hoje em que estado, qual área da Minas Gerais, governador Valadares. A minha função atual é de secretário ministerial. É o pastor que... Trabalho acompanhando o trabalho dos pastores, né, orientando, aconselhando. De modo que realmente é uma alegria estar aqui. Eu aproveito o ensejo, né? Mandar um abraço para todos os nossos queridos lá da nossa região do leste de Minas Gerais. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, o Jorge Brito. Meu irmão. Seu irmão. Jorge, um abraço. O Jorge tem o dom da hospitalidade, né, Gilson? É verdade. Além de ser um grande atleta. Concordo 100%. Exatamente. Uma pessoa muito carinhosa. O Jorge atualmente é pastor da Igreja Central de Salvador. Ok. Está lá e faz um trabalho, graças a Deus, muito lindo. Ok. Um abraço para o Jorge, para a sua família e para toda a comunidade adventista em Salvador. Nós vamos fazer uma oração e eu queria depois, sobre aquelas curiosidades que eu creio que é interessante para a gente saber aqui, aproveitar o privilégio do autor da lição com a gente. Pastor Gilson, podemos orar a Deus nesse momento, por favor? Pai querido, seja por tudo bendito o teu glorioso nome. Amém, Senhor. Senhor, estamos iniciando esse estudo, essa temporada. Queremos suplicar-te, Pai, por tua bondade, que através do Espírito Santo tu nos ilumines. E não somente a nós que estamos aqui no estúdio da Novo Tempo, mas todos os queridos amigos que participam também desse estudo conosco. Que a iluminação do Espírito Santo seja permanente e que de alguma maneira todos sejamos, no sentido espiritual, edificados. Amém. Nós oramos com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar a você que o que nós conversamos, o que nós debatemos, o que nós lemos, tem um único propósito. O pastor citou na prece que todos sejamos edificados no conhecimento da palavra e assim sejamos transformados. Que você abra mais uma vez o seu coração para o estudo da palavra de Deus. Pastor Carlos, o senhor começou a escrever esse guia de estudos, lembrando que ele é distribuído na Igreja Adventista para todo o mundo. Quando que o senhor foi escolhido? Como o tema foi apresentado? Eu estava trabalhando na editora em Buenos Aires no ano 2009 e eu fui convidado por el diretor mundial das lições da Bíblia para escrever uma lição, uma guia de estudo respeito dos ensinos de Jesus. Então ele apresentou o tema, esse será o tema. Isso foi o único que ele falou. Nós precisamos que você, ou convidamos, se você está disposto a escrever sobre os ensinos de Jesus. Para mim foi um privilégio. Sempre gostei demais ler os evangelhos. E eu pensei para mim que oportunidade preciosa de profundizar mais uma vez na vida e os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que eu aceitei. Ele deu para mim 2 anos de tempo para escrever as lições de estudo da Bíblia. E isso foi o que... Então, 2009, nós temos 5 anos. Não, 6 anos quase praticamente. 9, contando 9, 10, 11, 12, 13... 14, 6 anos. 6 anos, são 6 anos antes, o tempo em que começou. E deu um prazo também para o senhor terminar, né? Exatamente. Eu tinha um dia marcado, o dia 2 de maio de 2011. E se eu não entregava todos os estudos da Bíblia completos, prontos, havia outro para ocupar meu lugar. Ok. Assim que, pela graça de Deus, aí estuvo e aqui está. E porque a gente sabe que existe um processo, esses guias rodam o mundo, em vários escritórios que a Igreja Adventista tem pelo mundo,
E aí ali são feitas observações, eu imagino que foram feitas observações ao longo desse tempo e assim foi aprimorando até chegar o final, que é o produto que nós temos aqui. É verdade, é um processo longe, pero que tem a virtude de assegurar que o que nós temos agora ha sido revisado por muita gente. E confiamos que então é o melhor que é possível. Uhum. Pastor, antes de a gente entrar especificamente no estudo aqui, qual foi a intenção do autor? Como que o senhor resumiria assim? Qual é o ponto central que o senhor colocou nesses 13 estudos? Qual que é a linha mestre aqui? Como pastor, eu sempre gostei de ensinar a Bíblia a gente, dar estudos bíblicos. E quando você vai dar estudos bíblicos, você tem um processo. Você não começa com qualquer tema. Você tem que começar com aquilo que é básico e ir avançando, construindo. Então, com essa mentalidade, eu tomei os ensinos de Jesus e pensei, como seria se eu vou ensinar a alguém que não conhece o que Jesus ensinou? Qual é o mais importante? Porque para fazer a lição, as guias de estudo, eu li os evangelhos muito cuidadosamente, mais de uma vez, e fui tomando notas de todas as enseñanças de Jesus, ainda aquelas que não estavam diretamente expressadas. Ok. E então fui classificando aquilo e tomando as mais importantes do meu ponto de vista, as mais importantes para um cristão. E então aí saíram estas. E aí nós temos as 3 primeiras aqui, onde nós temos a figura do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois temos o tema da salvação, como ser salvo, o crescimento em Cristo, o viver como Cristo. Aí temos a igreja, a missão, a lei, o sábado, morte e ressurreição e a segunda vinda. Ok. Só ratificando, me impressionou na lição desse trimestre a profundidade, mas a simplicidade também. Os nossos ouvintes vão perceber isso aí. Muito bom. A forma profunda e simples como ele escreveu a lição, guia de estudo desse trimestre. É um desafio para a gente. Eu tenho o texto bíblico, mas como ele se aplica, como ele chega na minha vida, foi muito bem colocado, pastor. A gente percebe isso mesmo. Então vamos ao estudo dessa semana. Nosso amado Pai Celestial, a figura de Deus. Por que é importante, para entender os ensinos de Jesus, nós entendamos esse contato, essa preocupação? Por exemplo, o guia de estudo citou que Jesus aplicou a Deus o título de Pai mais de 130 vezes. Por que, para entender os ensinos de Jesus, é importante que a gente entenda essa intimidade, essa relação íntima do Filho com o Pai? Interessante que é importante essa pergunta, porque a humanidade, ela vê na pessoa de Deus o Pai uma figura e na pessoa de Jesus uma outra figura. Até relaciona o Velho e o Antigo Testamento. Então, é muito interessante a gente definirmos essa questão, essa pergunta. O Pai se torna um indivíduo mais severo. Mais severo, do Velho Testamento. E Jesus, Jesus mais amoroso, mais bondoso. E por que é importante que a gente entenda essa relação do Pai? Jesus insistiu nesse sentido, de que as obras que ele fazia eram as mesmas obras que o Pai faria, né, se estivesse no lugar dele, afinal de contas ele era enviado pelo Pai. Então, eu penso que a preocupação de Cristo era deixar muito claro de que o mesmo amor dele para com as pessoas era o amor do Pai, não é? Sempre foi, não é? Então, esse é um ponto importante. Sim, pastor. Sim, eu acho que quando Cristo vino a esta terra, a gente tem um conceito errado de Deus.
por causa de el enemigo, Satanás, había sembrado una idea equivocada. Y Cristo es Dios feito hombre, y Él quería mostrar que toda a deidad estava perto do homem. E em lugar de falar de Deus com o nome típico do Antigo Testamento, Ele utilizou Pai, que é essa figura muito mais cercana, muito mais próxima, muito mais amorosa, para tratar de volver a dar o conceito correto de Deus. E em determinado momento ele chega a usar a expressão Abba, Pai, que é uma expressão carinhosa. Ele mostra essa proximidade. Então, a intenção dele era revelar que a figura não é aquela figura autoritária, a figura... irascível, né? Irascível, exatamente. Mas uma figura amorosa e que está, como o senhor citou, próximo da gente. Nós vemos no nosso guia de estudos que existem 3 aspectos que são considerados aqui. O Pai amoroso, o Pai transcendente e o Pai que deve ser adorado. E a gente vê algumas expressões no Antigo Testamento também se referindo ao Pai. Poderíamos ler os textos e dar uma pequena explicação para o nosso telespectador? Isaías 63, verso 16, né? 16, isso mesmo. Pastor, o senhor poderia ler? Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conheceu. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. O outro texto é o 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. A gente vê a proximidade, expressão carinhosa, amorosa. Por que esses aspectos? Por que considerar um Pai amoroso, um Pai transcendente e um Pai que deve ser adorado? Deus, Ele sempre foi e sempre será nosso Pai, né? Jesus enfatizou muito isso. Em 1 João capítulo 3, verso 1, que inclusive é o verso para memorizar, né, do guia de estudo, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu acho interessante quando João diz assim: de fato somos filhos de Deus. Deus nos chama de Pai não apenas por carinho, por consideração. Porque a gente pode tratar uma criança, por exemplo, chamando de filho, e a gente não necessariamente ser o pai, não é assim? Digamos, eu estou pregando numa igreja onde as pessoas me conhecem a minha esposa, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas jovens, e nessa igreja eu posso me referir a uma criança dizendo: ô filho, vem aqui por gentileza. Ninguém vai ficar horrorizado, é filho do pastor, ninguém sabia, que escândalo, né? Pensávamos que era filho de outro. Claro que não, porque as pessoas sabem que é normal um adulto tratar, de uma forma de gentileza, de carinho, uma criança como filho. Mas eu acho interessante que João diz assim: de fato nós somos filhos. Deus não nos chama de filhos por carinho ou consideração simplesmente, mas porque foi Ele quem nos criou. E mais do que a criação, foi Ele quem nos regenerou, né? Quem nos trouxe de volta para si, quem nos traz de volta para si após o pecado. E aí nós temos começamos a olhar para o Pai de uma forma amorosa, claro, carinhosa. O senhor ia continuar? É o Pai que busca, né? Que traz de volta. Isso. Outro texto é João capítulo 1, versos 12 e 13. João diz assim, João, capítulo 1, versos 12 e 13. O Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. João primeiramente fala com tristeza do fato de que muitos não receberam Cristo, não o conheceram, não o amaram, mas na sequência ele diz assim, capítulo 1, versos 12 e 13,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A ênfase aqui está na regeneração, não é? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse Pai que cria, ele também redime, ele salva. Então, quando Deus chama a gente de filhos, é filho para valer mesmo, filhos duas vezes, né? Pela criação e pela redenção. Isto é, aqueles que recebem Cristo como Salvador e através de Cristo são religados ao Pai. Ok. Depois do intervalo, nós vamos considerar os outros dois aspectos, que é a transcendência e o Pai que deve ser adorado. É um Pai amoroso, mas é um Pai transcendente, mas é um Pai também que deve ser adorado. E um outro aspecto importante para a gente considerar e aqueles que às vezes têm uma visão distorcida do Pai. Talvez a presença do Pai não foi um Pai amoroso, um Pai carinhoso. Você está acompanhando Lições da Bíblia, estamos estreando, é a nossa nova temporada, Os Ensinos de Jesus. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nessa temporada, estamos iniciando Os Ensinos de Jesus. E no programa dessa semana, estamos aprendendo por que entender a figura do Pai revelada por Jesus nos ajuda a entender os seus ensinos. Fomos para o intervalo com dois aspectos para considerar. A gente tem a revelação do Pai amoroso, mas temos o Pai transcendente e o Pai que deve ser adorado. Como entender que o Pai está próximo, me ama, está próximo de mim, mas está, como nós vimos no guia, o texto bíblico, está no trono e deve ser adorado? Para mim, esse é um aspecto importante que os escritores da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, procuraram combinar. Eu acho que o inimigo de Deus sempre procurou levar as pessoas a ter só um desses dois aspectos. Ou o Pai amoroso, esquecendo que também Deus é um Deus soberano, que está governando todo o universo, que está rodeado de miles e miles de anjos que estão adorando, louvando a Ele. Ou se não, ter essa outra imagem, solamente Deus lá arriba, inacessível, que não é meu Pai, e qualquer dos dois extremos é totalmente errado e não nos permite relacionar corretamente com Deus. Por isso é tão importante como Jesus combinou as duas coisas de uma maneira tão hermosa, uma beleza. Deus é nosso Pai, que está aqui perto de nós, e ao mesmo tempo é o grande governante do universo. Essa revelação de Jesus a respeito do Pai, ela é extremamente importante até pelos nossos desequilíbrios no que tange aos relacionamentos que temos, né? Por exemplo, existem pessoas que têm traumas psicológicos porque a figura do pai, para ele, é um Führer, é um Hitler, é um ditador, né? Alguém irascível, alguém com raiva, alguém que não tolera. Por outro lado, há aqueles que veem na figura do pai um bonachão, que não estabelece confins, que não estabelece... Permissivo, que não estabelece limites. E daí a razão porque Jesus, de forma tão clara, ele revela quem é o Pai, né? É esse Deus que ama, que se aproxima, que entende, que está perto do Filho. Todavia, aquele Deus também que deve ser adorado, respeitado, porque ele tem limites, ele estabelece confins, estabelece limites para as nossas atitudes, né? E é um pai que é misericordioso e justo. Interessante isso aqui no Antigo Testamento. Jeremias 9, versos 23 e 24, diz assim:
Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. 24. É importante a gente ressaltar que esse conhecimento do qual o texto fala aqui não pode ser um conhecimento teórico, né? Porque alguns conhecem muito a teoria a respeito de um Deus trino, uno, mas é um conhecimento de aproximação, de relacionamento, né? Extremamente importante isso, até que para que você comprove verdadeiramente que Deus é isso, de quem Jesus fala. Né? A gente poderia resumir dizendo assim, eu sou um pai amoroso, eu te amo, estou perto de você, como o guia de estudo citou, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 7, versos 9 a 11, eu creio que vale a pena a gente citar, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Eu sou um pai amoroso, sei o que você precisa, mas eu sou seu pai. Eu devo ser honrado, adorado e, como o senhor citou, eu sou pai soberano, como a gente apresentou aqui. Ele está próximo, mas é o meu pai. Senão a gente se confunde esse relacionamento não fica, temos que não é correto. Respeitar a nosso pai. Exatamente. Compreender esses dois aspectos de Deus, né? É o Deus imanente, mas também transcendente. Exatamente. É o Deus próximo, pai, querido, amoroso, mas ao mesmo tempo é o Deus grandioso, extremamente justo. Se nós tivermos apenas uma visão, olharmos a Deus por um aspecto, nós vamos ter um entendimento distorcido a respeito dele. Você me fez a... Desculpa. Desculpa. E isso vai ter consequências em nossa vida prática. Se eu tenho somente um Deus que é como um tirano, que é autoritário, eu vou estar aterrorizado e não vou querer estar perto dele. E, por outro lado, se somente ele é um pai que só ama, permissivo, e assim como você descrevia, eu não vou respeitar ele. E vou fazer o que eu quero. E vou fazer chorar ele, vou entristecer ele, que é uma equivocação também. Assim que isto tem profundas consequências na nossa vida cristã prática. Eu quero considerar esse aspecto da praticidade, principalmente para a gente que é pai. Pastor, eu você ia tem falar que a observação? figura do pai está extremamente desgastada no nosso contexto, né? No mundo em que nós vivemos, né? Um dia, ainda jovem, eu acho que falei o que não devia para o meu pai, e ele me falou uma frase que até hoje eu guardo. Ele disse assim, olha, o que você falou talvez esteja certo, mas você falou de forma errada, eu sou seu pai. Né? Então a gente tem que ter esse respeito por Deus, essa consideração, porque Ele é amoroso, mas Ele estabelece limites, Ele estabelece confins, Ele deve ser adorado, considerado, respeitado e obedecido. Eu ia realmente fazer essa pergunta, viu, pastor? Como a gente, como pai, devemos tirar lições desse relacionamento que existe entre Jesus e o Pai e o Senhor revela? Como se aplica a nós? O Senhor citou exatamente o exemplo. É verdade. Inclusive a relação do filho com o pai é uma lição para os nossos relacionamentos pessoais também, para levar para a nossa ambiência de casa também, né? Exatamente. Os filhos respeitando seus pais, né? Exatamente. E os pais também se convertendo aos filhos, como diz a palavra do Senhor, né? Nós temos o texto de São João, capítulo 4, versos 8 até o verso 10. Esse é um discurso conhecido, quando Filipe diz, São João, capítulo 14, 14, verso 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, 14, 8, mostras-nos
o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui a gente tem o que nós, talvez, evidenciado que a gente discutiu no começo, é a figura. Jesus apresenta claramente a figura do que era o Pai, não aquela visão distorcida do severo e do bondoso, mas ele revela como isso pode afetar a nossa vida religiosa, a vida de cristãos, quando nós colocamos essas diferenças. Você lembra que em João, o Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz que esta es, eu não conheço em português, mas em espanhol diz, esta é a vida eterna, que conozcan a ti, Deus. A vida eterna depende de conhecer a Deus. Por eso es tan importante tener ese concepto correcto, no solo el concepto, sino la experiencia de conocer a Deus de uma forma correta. Depende de nossa salvação. Se nós não entendermos isso, nós teremos dificuldades de compreendermos o plano de salvação. Exatamente. Isso não vai ficar claro para a gente. Interessante isso. Agora, se isso aconteceu com um discípulo de Jesus que estava ali do lado dele, tanto é que Jesus se assustou com a pergunta, mas peraí, você está tanto tempo comigo, você não conhece o Pai? Eu e o Pai somos um. Né? Eu estava até ouvindo agora uma entrevista de televisão e a pessoa que estava entrevistada, ele falava de que o Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Velho Testamento era fundamentalista, era arrogante, severo, né? E Jesus veio trazer uma nova perspectiva do que é o verdadeiro Deus, né? E ele dando a entender ali sobre as libertinagens, que Jesus foi uma pessoa completamente diferente, tratou a prostituta diferente, tratou o pobre diferente, quer dizer, uma visão completamente distorcida. Daí a razão de termos interesse por estudarmos a palavra de Deus, para descobrirmos e evidenciarmos na vida da gente que o Pai e o Filho, eles têm as mesmas intenções, os mesmos propósitos. Pastor, me permita citar o texto, como o senhor está ressaltando, um texto do Antigo Testamento que o Guia de Estudos apresentou, Salmo 103, verso 13, para a gente dar fundamentação aqui. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então está aqui a mesma figura, o mesmo Deus, que Jesus Cristo revelou. Né? E entender isso para nós é entendermos o plano de salvação. O nosso guia de estudos amplia um pouco mais essa ideia, essa evidência de quem é o Pai, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, o capítulo 15. É uma parábola conhecida, mas eu creio que vale a pena. O que a gente encontra nessa parábola? Só para relembrar, alguém poderia resumir a parábola aí? O filho... Parece que o pastor Gilson vai falar, mas pastor, só antes, pastor, eu queria dizer que talvez essa parábola ficasse melhor, não como uma parábola do filho pródigo, mas como uma parábola do pai pródigo. É verdade. Pastor. É interessante a parábola, a gente vê claramente o amor do pai revelado. Né? O filho vem e pede a sua herança e resolve ir embora, o pai dá a liberdade, né? Isso mostrando que Deus nos trata assim, Ele nos dá a liberdade de escolhermos, né, o nosso livre-arbítrio, mas esse mesmo pai que permite que o filho use sua liberdade, no caso usou equivocadamente, usou para o próprio mal, esse pai anseia que o filho em algum momento retorne, e aí Jesus diz que quando o filho ainda estava longe foi visto pelo pai, dando aquela ideia assim de que o pai naturalmente que ansiava pela volta dele. Tanto é que antes do filho chegar em casa, o pai já corre, o abraça, o beija, né?
pede para que sejam colocadas roupas novas nele, que seja colocado um anel no dedo dele, que simbolizava ali a sua filiação com o pai, não é? Colocando sandálias nele, porque normalmente os escravos é que andavam descalços, então o pai mostrando que ele de fato é filho, e aí diz a Bíblia que se faz uma festa, uma celebração. Então tudo isso indica o amor de Deus por nós e o desejo que Ele tem de que os seus filhos afastados voltem-se para Ele. Nós temos aqui a evidência da liberdade para ir e uma expressão de liberdade, de expressão de amor, se você quer voltar. Claro. Aqui a figura isso que Cristo amorosa disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma avançará. É o pai que não quer que o filho saia, mas permite. É o pai que espera, é o pai que festeja a chegada do filho e se alegra com o retorno do filho. Exatamente. Eu espero que você tenha visto no pai essa figura que te dá liberdade, que te ama, que quer o melhor. O pai amoroso, mas o pai que é pai. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? É nosso primeiro estudo desta nova temporada, Os Ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações sobre este guia no endereço que está aí na sua tela. Você também pode acompanhar as informações, a nossa conversa, você pode acessar a nossa página no Facebook, está aí também o endereço na sua tela. E você pode assistir todos os programas, também os programas que foram apresentados em outras temporadas. Eu quero mandar um abraço especial para os amigos da cidade de Bariri, fica próximo à cidade de Jaú, no interior de São Paulo, que acompanham o programa Lições da Bíblia. Um abraço para você da cidade de Bariri. Vamos ampliar um pouquinho aqui. O nosso guia de estudos eu percebi, viu, pastor, que a intenção do autor aqui, talvez esse seja o nosso grande desafio, né? Entender a intenção do autor. E agora o senhor está aqui para nos corrigir, né? Se não foi essa a intenção do autor. A gente vem num processo bem interessante, assim, de ir ampliando essa visão do Pai gradativamente. E nós temos aqui no nosso guia, que até anotei a frase, Jesus ensinou que nosso Pai Celestial cuida de nós de todas as formas possíveis. Sua misericórdia e ternura não estão sujeitas aos altos e baixos tão comuns nos temperamentos humanos. O amor do Pai é um amor constante. Diferente da gente, às vezes, como pai, né? Vamos colocar aqui, nós somos pais imperfeitos, né? Esse foi até o tema que a Igreja Adventista usou na América do Sul, falando sobre famílias esse ano, famílias imperfeitas. Então, nós somos pais imperfeitos, mas o nosso Pai não. E por que entender que o Pai é constante traz para mim ainda mais segurança? Ele não oscila. Justamente porque meu pai na terra, ou eu mesmo como pai, muitas vezes não estive à altura das circunstâncias, não fui como deveria haver sido. Nem dos nossos filhos, né, pastor? Alguma vez eu lembro que uma noite, quando meu filho estava indo para dormir, eu disse, filho, hoje papai não foi como tinha que ser, perdoa-me. E nós, a vezes, temos que pedir perdão porque nos equivocamos. Mas nosso Pai Celestial, Ele não comete erros. Ele sempre trata a nós com esse amor igual, constante, eterno, invariable. E é importante que, quando estamos passando por dificuldades, recordemos que temos esse Pai que nunca deixa de amar-nos.
e não se equivoca. Pastor, você falou da constância do Pai. Realmente, Deus é um Deus constante. E alguns até têm dificuldade de entender isso pelas aflições que passam. Se Deus é constante, por que a minha vida não é constante? Não é? E aí nós temos que considerar que nós vivemos num mundo de pecado. O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, diz que nós somos em parte. Parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, o próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Jesus falou dele mesmo, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se você vai para a experiência de Paulo, você vê lá Paulo sendo açoitado, sofrendo de naufrágios. Então, nós temos que entender que, a despeito de Deus nos amar e Ele ser um indivíduo, um Deus constante, nós vamos ter uma vida, em alguns momentos, de inconstância pelo ambiente que temos, pelo ambiente que vivemos e pela ação do pecado nesse mundo e na nossa vida também. A soberania divina está acima de qualquer circunstância desagradável que nós possamos passar. Qualquer, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, né? Ele sabe que muitas vezes as próprias dificuldades, elas podem cooperar para até mesmo nós nos aproximarmos mais dEle e sermos pessoas mais dependentes dEle e também mais sensíveis para com as necessidades dos nossos semelhantes, né? Eu gosto muito de Paulo, lá em Romanos capítulo 5, nos primeiros versos, quando ele diz assim, que a tribulação, as dificuldades, né, elas produzem perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. E ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Posso ler o texto, pastor? Pode. O senhor continua seu raciocínio, por favor? Romanos 5, verso 3. Citei a partir do verso 3. Isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança e experiência. A experiência e a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Lindo isso, né? Significa que, assim, na sua dificuldade, no seu sofrimento, não significa que Deus está ausente, pelo contrário, Ele está próximo. E Ele está agindo de alguma forma, como diz o texto, pelo Espírito Santo, derramando o seu amor ao seu coração, para que essa tribulação lhe faça ter uma experiência mais profunda com Ele, na medida em que você persevera, e a experiência traz esperança, como diz o texto bíblico. No trabalho ministerial, a gente percebe que as pessoas que passam por maiores dificuldades, no entanto, nas crises, têm uma atitude positiva de buscarem a Deus, elas se tornam também aqueles crentes mais experientes com o próprio Deus, né? Então, é porque no auge da crise, do sofrimento, o Senhor nos socorre e, através do Espírito Santo, Ele derrama o seu amor ao nosso coração para que tenhamos forças de passar pela crise e sermos vitoriosos. Uma escritora evangélica, ela disse que as provações são obreiras de Deus, né? Elas nos ajudam a entendermos da nossa inteira e completa e definitivamente dependência de alguém que está acima de nós, no caso, o nosso Deus. Eu estive no hospital com a minha esposa visitando um doente e eu me senti ali um pastor de muita utilidade, porque eu estava com a minha Bíblia e o que tinha de doentes ali pedindo, o senhor é pastor, ore por mim, por favor. Então, nesses momentos de provações, como falou o pastor Gilson, há uma disponibilidade muito maior do ser humano de se aproximar, de se achegar a Deus. E Deus não provoca isso aí, mas sabe usá-lo, né? Exatamente, pastor. E temos que lembrar que quando nós estamos passando por essas pruebas e dificuldades, Deus está mais perto de nós que nunca. Por exemplo, no livro de Daniel, os 3 companheiros de Daniel que foram queimados a la fornaza de fogo, Deus não librou a eles, não impediu que eles foram arrojados aí a la fornaza de fogo. Levados à fornalha. Mas Deus foi com eles. Eles tiveram que passar por a fornalha, mas Deus estava com eles, mais perto que nunca, e eles puderam ver a Deus nesse momento, quando em outros momentos não podiam ver. Normalmente não veíam, mas aí, no pior da prova, eles viram a Deus com eles.
Estas suas palavras, pastor Carlos, me fazem lembrar as palavras de Jó. Está em Jó 42, verso 5. Depois de passar por todo o sofrimento, ele diz assim para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Exato. Significa que depois da prova, repito, se a nossa atitude na prova for uma atitude positiva, nós só vamos ganhar em termos de fortalecer nosso conhecimento de Deus, nossa experiência com Ele. É bom ressaltar também, pastor Gilmar, que a nossa atitude, quando nós conhecemos a Deus, a nossa atitude na aprovação é bem diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Né? Você sofre. Até ouvi uma frase um dia que me chamou muita atenção num funeral. O pastor começou o funeral da seguinte maneira: ele disse assim: se vocês quiserem derramar lágrimas, derramem, chorar não. Que chore o diabo porque foi ele que perdeu. A pessoa, se referindo à pessoa que estava morta, ela está salva, né? Então você encara a vida e as provações numa perspectiva muito diferente, com ânimo, com determinação, sabendo que por trás de tudo há um Deus que te ama e te guarda. O pastor citou Daniel capítulo... Toda a história está em Daniel capítulo 3. Sim. Eu quero citar para o telespectador, talvez alguns tenham contato com a Bíblia, estão tendo, e eu vou ler o verso 17, se eu permitir. Sim. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Ele nos livrará. Eu queria me dirigir a você nesse momento, aproveitando talvez você esteja passando por um momento difícil, de sofrimento. E talvez até tenha perguntado: será que Deus existe? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus está interessado? Por que eu estou passando por isso? Eu junto aqui todas as falas e digo a você que o Senhor, Ele preocupa-se com você, Ele está interessado, Ele está próximo de você. E a soberania dEle está acima de qualquer sofrimento que você esteja passando. Encontre esperança naquilo que Deus pode e quer fazer por você. E que nem sempre é o que eu pedi. Nem sempre é o que eu pedi. Nem sempre é a resposta que eu desejei, assim, mas é a melhor. Nós pais nem sempre damos aos nossos filhos aquilo que eles pedem. Exatamente. Mas aquilo que nós entendemos ser o melhor para eles. Exatamente. Posso ler um texto bíblico, pastor, por favor, para ratificar o que o senhor falou? Isaías 43, eu gostaria de ler o verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu gosto ali do comecinho do verso 3, diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Né? Isaías 41, verso 10, assim: bem, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Né? Nós vemos nos ensinos de Jesus essa preocupação, essa constância de um pai que está interessado na nossa salvação. Chegamos, talvez aqui no auge, quando o nosso autor da lição apresentou a íntima ligação entre Pai, Filho e Espírito Santo. E se eu posso dizer aqui, viu, pastor Carlos, nós vemos uma íntima ligação para salvar o ser humano. E foi apresentado no nosso guia 3 momentos em que as 3 pessoas da divindade, 3 momentos da vida de Jesus em que as 3 pessoas da divindade estiveram: o nascimento, o batismo e a crucifixão. E eu até anotei uma frase que está no guia. Jesus explicou que existe completa harmonia e cooperação entre as 3 pessoas. Eu gostei da expressão harmonia, coloquei harmonia para salvar. Que conforto para o nosso telespectador saber que Pai, Filho e Espírito Santo têm uma intenção. E essa intenção é a nossa salvação. É difícil se perder, né? Porque é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, são os anjos, todos interessados na nossa salvação, no nosso bem. Né? Pastor. Quizá uma palavra nomás. Sim. Nós frecuentemente falamos de Jesus Cristo como nosso Salvador e esquecemos que o Pai e o Espírito Santo estão também tão envolvidos, interessados
en nuestra salvación y activamente trabajaron y están trabajando para nuestra salvación. Esa era la intención de tener aquí los tres juntos, para que no esquecemos essa unidade de los três trabalhando para a nossa salvação. O filho não ama mais do que o pai mais do que o filho, ou o Espírito Santo mais do que os dois, né? E os três numa única direção. O nosso guia citou, eu queria ler, João capítulo 14, versos 16 e 17. Aqui a gente vê os três, 14, 16 e 17 de João. E eu rogarei ao Pai, Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí também o verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No nosso terceiro estudo, nós vamos ter um tema só sobre o Espírito Santo, no nosso terceiro momento, terceira semana, mas a gente vê aqui claramente o Pai, Jesus falando, o pedido ao Pai e o envio do Espírito Santo. Eu gosto, pastor Gilmar, das palavras de Agostinho, que foi um dos pais da igreja, né, o mais destacado, por sinal, dos chamados pais da igreja, em relação ao batismo de Cristo. Ele dizia assim, quereis ver a Trindade, ide ao Jordão. Lá o Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito desce. Interessante. Bonito. Lá o Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito desce. E outro dia eu ouvi uma declaração que achei bonita também. Podemos usar isso para os 3 episódios, né? Sim. Para o nascimento, para exatamente. Estão presentes nos 3. Exatamente. Sim, pastor. Outra declaração que achei bonita, o Pai é Deus por nós. Romanos 8:31, lá diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Filho é Deus conosco, o Emanuel, né? Mateus 1:23. E o Espírito é Deus em nós, o texto que o senhor leu aí de João, onde Jesus diz, Ele habitará convosco e estará em vós. Okay. Portanto, o Pai, Deus por nós, o Filho, Deus conosco, e o Espírito Santo, Deus em nós. Os três, ainda que sendo distintos, mas unidos no mesmo propósito de salvar a humanidade. Ok. Pastor, 30 segundos. O que, ao escrever esse primeiro estudo, o senhor desejou, você poderia dizer para o nosso telespectador, o que gostaria que ficasse aqui, nesse primeiro momento? Eu gostaria que não somente poderiam ter uma compreensão intelectual acerca de quem é Deus, sino, sobretudo, ter a experiência do relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai, diariamente. Amém. E que possam confiar como uma criança pequena no seu Pai e relacionar-se dessa maneira com Deus. Ok, pastor. Agradeço muito, agradeço pastor Gilson por esse próximo momento. Estaremos juntos na próxima semana. Pastor Ezequias, pastor Carlos. Nós vamos terminar com a prece. Pastor Ezequias, o senhor pode orar para a gente, por favor? Grande Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu grande e infinito amor. Amém. Que o nosso conhecimento de Ti seja verdadeiro, seja real e que esse conhecimento nos leve a um compromisso maior com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos em mais um programa Lições da Bíblia. E não esqueça, meu querido telespectador, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.